Olá, turma, aqui quem fala é a professora Érica, espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula de Geografia hoje vai falar sobre a Constituição da União Europeia, página 96 a 99, então façam a leitura do livro e vejam o vídeo até o final. Então, o percurso 11 a gente vai dividir em duas aulas. A primeira, a gente vai falar sobre as etapas da formação de uma potência econômica, que a gente vai falar sobre a União Europeia, então que desempenha no mundo um protagonismo importante, tanto no plano científico, tecnológico, como industrial, agrícola, cultural e comercial. Entre outras razões, se deve às condições particulares de um longo processo no qual foi construído a interdependência de seus países membros com base na integração econômica. Então, conhecer um pouco dessa história é essencial para compreender a importância da União Europeia nos dias atuais. Então, a gente vai estudar o contexto da criação da União Europeia. Para começar, a gente vai falar sobre o Plano Marshall. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa, principal campo de batalha do conflito, encontrava-se devastada. Grande parte das cidades, das indústrias, dos campos de cultivo e dos meios de transporte estava quase destruída. Em 1947, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, e seus assessores elaboraram um plano para a recuperação da economia europeia, o Plano Marshall, como ficou conhecido. Ele foi aplicado em 1948 e oferecia, entre outras vantagens, a importação de produtos estadunidenses a preços baixos, crédito para importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos e com vencimento em longo prazo. Além dos interesses econômicos dos Estados Unidos, havia no Plano Marshall motivações geopolíticas, e a principal era manter o sistema capitalista nos países europeus ocidentais, em vista do avanço do socialismo nos países da Europa Oriental. A gente tem o Benelux, tá? Entre 1943 e 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, a Bélgica e os Países Baixos e Luxemburgo mantinham negociações sobre a formação de um bloco econômico para impulsionar suas economias. Assim, os recursos oferecidos pelo Plano Marshall facilitaram a implantação do Benelux. A gente vai falar sobre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, com sede em Luxemburgo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, foi criada em 1952, reunindo França, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental, atual Alemanha, Luxemburgo e os Países Baixos. Tratava-se de uma união aduaneira do carvão mineral e do aço e do minério de ferro e de ferro velho, objetivando também a expansão econômica, também do emprego e do nível de vida da população dos países membros. A CECA separou as divergências entre a França e a Alemanha em relação às jazidas de minério de ferro e carvão mineral e ao parque siderúrgico localizado na fronteira entre os dois países. A harmonização dos interesses franceses e alemães possibilitaram o sonho, de uma Europa unida. E a gente vai falar também sobre o mercado comum europeu e a comunidade econômica europeia. Então, a experiência bem-sucedida da CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, levou os 6 países fundadores a assinar em 1957 o Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu, MCE, ampliando a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países membros. Com o passar do tempo, o êxito alcançado pela MCE incentivou outros países europeus a aderirem ao bloco. Então, em 1973, ingressaram a Dinamarca, Reino Unido e a Irlanda. Em 1981, a Grécia, que não havia aderido à organização ainda em virtude da ditadura em vigor nos países,
né, no país, tá bom? Então, a gente vê que o ingresso do MCE estava condicionado à vigência da democracia no país pretendente, então os países que pretendiam entrar, né, nesse bloco, né, no mercado comum europeu, MCE, né, precisava, né, que a democracia existisse nesse país. A gente vai agora falar sobre, né, a União Europeia, então o fim do socialismo no leste europeu por volta do final dos anos de 1980 e a desagregação da União Soviética em dezembro de 1991 e consequentemente, o encerramento da Guerra Fria e da ameaça soviética permitiram que ocorresse a reunificação alemã em 1990, quando a Alemanha se tornou um país economicamente mais poderoso da Europa, criou-se um clima de tensão e de preocupação pela possibilidade de ressurgir antigas rivalidades, principalmente com a França. A alternativa encontrada para solucionar politicamente a questão foi aprofundar ainda mais a integração europeia. Então, a gente vai ver que em 1992 assinou-se o Tratado de Maastricht, que substituiu o Tratado de Roma de 1957 e tinha como objetivo implantar a União Econômica e Monetária e uma política externa e de defesa comuns. Com isso, o bloco passou a se chamar finalmente União Europeia, né, UE. A assinatura desse tratado encerrou as desconfianças anteriores, pois solidificou a aliança franco-alemã e deu origem a um bloco econômico poderoso, tá bom? A França é o principal parceiro comercial da Alemanha e vice-versa. Estabeleceram, assim, a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas e também a eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros, a adoção de um passaporte único e a introdução de uma moeda única, que é o euro, a criação do Banco Central, tá bom, europeu, que passou a regularizar a nova moeda, e a criação do Parlamento Europeu, organismo de decisões políticas da União Europeia. Em 1995, 3 anos após a assinatura do tratado, a Suécia, Finlândia e a Áustria passaram a integrar a União Europeia, formando a Europa dos 15. Em 1º de janeiro de 1999, o euro começou a vigorar, sendo adotado inicialmente por 12 dos então 15 países da União Europeia. Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca, elas não adotaram, né, o euro. Em 2004, após cumprirem várias exigências, foram admitidos na União Europeia mais de 10 países, constituindo assim a Europa dos 25. Com a admissão da Bulgária, da Romênia em 2007 e da Croácia em 2013, a União Europeia passou a contar com 28 países membros, tá? A formação que se mantinha até o início de 2015, quando estava em curso a negociação para admissão, tá bom, de outros países. Em 1º de janeiro de 2015, a Lituânia tornou-se o 19º país a adotar o euro como moeda nacional. Então, nossa aula é essa. Bons estudos. Até a próxima aula.